Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kátia Moraes, sou terapeuta, consteladora familiar e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre um filme lindo que a Disney lançou, que está fazendo um maior sucesso aí, que tem tudo a ver com constelação. O filme chama Encanto, né? É um desenho animado, tem um musical e ele tá assim fazendo muito sucesso por várias questões. Tem até uma questão de inclusão, assim, que não está diretamente ligada à constelação familiar, mas de certa forma também está, que é o fato da personagem principal ser uma menina morena, dos cabelos encaracolados, que tem um óculos, né? E muitas crianças se identificando com ela. Isso é muito positivo, né? De qualquer maneira já seria maravilhoso. Mas quando a gente assiste o filme e percebe o quanto ele ensina sobre constelação familiar, ele se torna ainda mais fantástico. Então, assim, para iniciar, tem alguns spoilers aqui, eu vou tentar dar o mínimo possível. Se vocês querem assistir, de repente, assistam primeiro para depois ver o vídeo. Mas eu vou tentar não dar tantos, ok? Esse filme eu assisti por insistência do meu filho e também porque eu sabia que tinha muita coisa de constelação familiar nele, e eu assisti esse domingo e fiquei muito impressionada com o quanto o filme é sistêmico, né? O quanto ele fala sobre constelação. Ele conta a história de uma família que tem uma casa mágica e que a maioria dos membros, todos os membros praticamente, têm poderes mágicos. E a personagem principal não tem poder mágico. E ela se sente diferente, ela se sente um pouco excluída pela avó, porque é uma certa decepção para essa avó, que é a matriarca da família, ter uma neta sem poderes, porque todos ali têm algum poder mágico, inclusive a casa, que é a alma da família, né? Que mostra que as almas de todas as famílias são mágicas, né? A constelação nos mostra muito isso. Então, essa menina, ela começa a perceber e a se sentir meio excluída quando uma das crianças vai receber os poderes e recebe. Ela estava morrendo de medo de ele não receber, como aconteceu com ela, mas ele recebe. Mas ela começa a perceber que a casa estava perdendo a magia. E ela percebe que a avó estava preocupada com aquilo, mas ao mesmo tempo a avó não admitia, porque a avó tinha medo do que os outros iam pensar, porque ela era como se fosse uma inspiração para toda aquela comunidade, né? Todos buscavam a magia da casa e a magia da família, se espelhavam muito naquela família, e a avó queria que fosse tudo muito perfeito. E as pessoas da família que tinham poderes tentavam ser perfeitas também aos olhos dessa avó e da comunidade. Mas na verdade, o que o filme vai mostrando é que um determinado membro da família, ele tinha um poder de prever as coisas, e essas previsões em algum momento foram mal interpretadas, e ele começou a ser mal visto pela família e ele se isolou. É como se ele tivesse fugido, ninguém sabe dele, ninguém fala o nome dele é proibido de ser pronunciado. E quando a personagem principal percebe que a casa está perdendo a magia e vai em busca de uma solução para isso, ela começa a descobrir que tem algo a ver com esse personagem que foi afastado da família. E ela busca esse personagem e acaba descobrindo que ele não foi embora, ele está dentro da casa. Ele está dentro de uma passagem secreta e ele vive com os ratos. E aí ela vai até ele e ela descobre que um dos motivos pelos quais ele realmente saiu da família foi quando ele percebeu numa visão que quando ela não receberia o poder, né, que todos recebiam, de alguma forma essa casa ia começar a perder a magia. E aí ela vai insistindo para que ele visse mais, para que ele aprofundasse a visão dele. Ele tem medo, mas aí ele vai aceitando essa ideia. E eles percebem que, na verdade, o que precisava era olhar para cada membro da família e ver a necessidade real de cada um, porque ficavam todos escondidos atrás daqueles poderes
mas ela começa a perceber que as irmãs que pareciam tão perfeitas não estavam felizes, que esse tio que estava excluído também amava muito aquela família, estava ali completamente excluído, e ela estava tomando um caminho parecido de exclusão, porque por não ter poderes ela estava indo para esse lugar de exclusão, porque a avó não admitia muito essa história de um membro da família não ter poder mágico. E ela vai em busca dessa solução, dessa inclusão desse tio, e também de aceitar toda a família pelo que cada um era e não pelo poder que ele tinha. E quando ela consegue mostrar para a avó isso, e a avó consegue ver que os membros da família eram muito mais do que aqueles poderes mágicos, ela consegue reconstruir toda essa família, toda essa casa, toda essa alma familiar, e inclusive a magia. Então é um filme que mostra muito pra gente a ideia da aceitação, de aceitar as diferenças, aceitar que as pessoas são muito mais do que aqueles poderes que elas demonstram, aquelas principais qualidades, elas têm mais coisas e mais anseios. Isso tudo deve ser olhado, a gente deve olhar para o todo e não apenas para aquela qualidade principal que a pessoa mostra. Tem essa história da consciência familiar, né? A consciência leve é aquela que segue o que a família determina, e quem não consegue seguir fica com consciência pesada. Só que muitas vezes é preciso tomar um novo caminho, mas sempre olhando para os nossos ancestrais, respeitando tudo que eles viveram, agradecendo tudo que eles viveram e nunca excluindo nenhum membro. Esse filme mostra muito o quanto a exclusão pode ser negativo numa família e o quanto focar em alguma qualidade especial de uma pessoa e não olhá-la por inteiro com todas as necessidades dela e com os defeitos e com tudo que ela tem, também pode ser negativo. E mostra o poder da alma de uma família, que cada membro ali é importante, cada um tem o seu papel, mesmo aquele membro que parece que não tem poder nenhum, né? No final, quem parecia não ter poder nenhum salva a família, salva a magia. Então isso é o grande recado do filme Encanto. Aconselho a vocês assistirem, os grandes e os pequenos. É maravilhoso, é uma lição. E parabéns para a Disney, né? Por mais esse trabalho maravilhoso. E assistam. E quem sentir aí que esse filme ressoa, né, na sua história familiar, talvez seja o momento de olhar um pouco para a sua história, numa constelação, perceber se há alguma exclusão, se há alguma questão aí a ser realmente observada com mais carinho. Fica aí o convite, quem gostou curte, compartilhe o vídeo, assistam o filme, curtam o canal, acompanhem aí os vídeos. Um beijo para vocês.